E agora, na Rádio Livre, o programa Encontro Livre com Nancy Vince. Um momento de espiritualidade e paz. Quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser assim? Você, pretendendo ser pequeno, não serve ao mundo. Não tem nada de iluminado no ato de se encolher para que os outros se sintam seguros ao seu redor. Nascemos para manifestar a glória do Espírito que está dentro de nós. E à medida que deixamos nossa luz brilhar, damos permissão para os outros fazerem o mesmo. À medida que libertamos nosso medo, nossa presença libera outros. Então isso eu achei assim super legal, super importante passar para vocês, porque é isso mesmo, né? A partir do momento que a gente se vê como espírito, então a gente fica muito forte, muito poderoso, mas a gente tem medo desse poder, vocês já repararam? A gente acha que, imagina, isso não é para mim, imagina eu ser brilhante, eu ser talentosa, isso não é para mim, né? E aí a gente vai dando espaço para o outro, você vai admirando o outro, você vai, vai se comparando, né? E normalmente quando a gente se compara, a gente nunca se compara para cima, vocês já repararam? A gente sempre vai se comparar com o outro para baixo. Então a gente vai se achando menos, vai socando, né, a nossa alma, as nossas habilidades. E aí quando a gente vai ver, né, além de não ter contribuído nada para o mundo, o que a gente contribuiu para a gente mesmo, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução? Nada, né? Por quê? Porque a gente não soube, né? Porque o outro que você está admirando, se você está admirando o outro, é porque você já tem essas características do outro, mas o outro consegue colocar na vida e você não. O outro, ele acredita nele, ele tem segurança, ele vai em frente e você não. Mas você é a mesma coisa, e isso eu já estou cansada de falar, e uma vez eu ouvi e é verdade. A gente só não é Jesus Cristo porque a gente não acredita que a gente possa ser. Mas com a nossa evolução, o estado que a gente tem que chegar é esse mesmo, é esse estado crístico, né? Então a gente é perfeito, porque se você a gente teve um Criador perfeito, né? Se a gente acha que o Criador é perfeito, por que a gente não vai ser? Então, aí começa a nossa baixa autoestima. Normalmente, quem pensa assim são pessoas que têm uma autoestima baixa. Então, ela vai se comparando, ela vai achando que não é para ela. E, no fim, não é nada disso, né? Então, quando você consegue se ver através do espírito e você entender isso, né? Aí sim, aí você cresce e aí você vai ser brilhante, né? Agora, um assunto que eu gostaria também de colocar aqui para vocês, que em espírito nós viemos fazer o que nesse mundo, na verdade, né? Nós viemos controlar as emoções. As emoções, elas não podem ser descontroladas. Por exemplo, uma raiva, medo, né? Isso não faz parte da gente. É que a gente se identifica com isso e a gente pensa que a gente é assim. Mas não, em espírito você não é, não. Então, se a gente tiver essa consciência, o controle das emoções é uma coisa muito importante para a evolução do espírito. Então, por exemplo, quando você tem uma raiva, não é que você não tenha que sentir aquela raiva, mas você precisa canalizar essa raiva. Então, por exemplo, tem gente que vai canalizar essa raiva para o esporte. Ela é uma pessoa que tem tanta raiva e uma coisa descontrolada, mas para ela não ir agredindo todo mundo, porque você tem que sentir essa raiva, colocar essa raiva para fora,
mas de uma forma que não vá atingir as pessoas, que não vá começar a atingir o mundo, né? Assim, é interessante, você está comentando sobre essa possibilidade, sobre esse trabalho. Você sabe que nós trabalhamos com pessoas com problema de distúrbios, né? Uhum. E existe uma exigência, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, que essas pessoas precisam praticar esporte. Tá? Então, são pessoas com problemas de desequilíbrio emocional, problema com distúrbio mental, enfim, todos esses, mas elas precisam praticar o esporte. Tá? Então, isso que você está falando acaba tá trazendo aí de encontro com o que a medicina fala hoje, né? Exatamente. Porque acontece o seguinte, por exemplo, quando você tem uma emoção muito forte e você canaliza, né? Então, no caso do esporte, aquele jogador de futebol, lembra o Edmundo? Edmundo. Que ele era super agressivo, né? Exatamente. Se ele não praticasse futebol, acho que aquele moço seria assim, além dele sofrer, ele ia fazer muita... Você vê, ele ainda indo no esporte, ele já era complicado, porque no esporte ele ainda batia, né, agredia os companheiros e com tudo. certeza. Mas ele canalizou muito essa agressividade dele através do esporte. Então, quando ele está correndo, ele está gastando toda aquela energia dele. Se ele não fizesse nada, ele seria muito pior do que a gente via pelos jogos, né, que ele fazia. Então, tem gente que vai pro boxe, né? Soca, né? Até eu acho engraçado porque na academia agora tem, né? Nas academias tem. Então o pessoal fica saco socando. de pancada, né? Saco de pancada. Então soca ali o chefe, o marido, a mulher. Então você não está socando eles em casa, né? Você está socando ali. Então você está canalizando aquela raiva ali. Então você está liberando aquilo. Sim. E aí você se sente melhor quando você, depois de uma prática, né, dessa daí, que você libera toda a sua raiva, né? Então, as nossas emoções, elas devem ser controladas, porque se não forem controladas, aí em espírito, né, a gente não vai ter muita evolução. Porque aí você, por exemplo, no caso da raiva, você começa a atingir muita gente, e aí isso também não é certo, né? Agora, falando um pouco mais assim da raiva, né? O que existe, na verdade, dentro de nós, né? Um guerreiro. Só que esse guerreiro interno, ele deveria ser um guerreiro que lutasse pro bem, não pro mal, né? Normalmente nós vamos pro mal. Então é aquelas pessoas, né, que dizem assim, por exemplo, eu não levo desaforo para casa. Falou comigo, não gostei, eu mando de volta. É a pessoa que tem o guerreiro interno, né? E a gente diz que em São Paulo, por exemplo, as pessoas que vivem lá são pessoas que têm um guerreiro interno, né? Um guerreiro interno assim, por exemplo, se você começar a dar, olha, então vamos ver a paisagem, os passarinhos cantando, então fecha os olhos, vamos meditar. Aquele guerreiro interno, ele já quer abrir o olho, ele já quer controlar tudo que tem no ambiente, então ele não tem aquela paz, né, dentro dele, assim. Então eles querem viver em grandes cidades, eles querem fazer coisas, porque você pode, né, até fazer muita coisa, mas em paz dentro. Ser dinâmico fora, mas dentro de você tem que ter a paz, né? Certo. Então, esse guerreiro interno é uma coisa também muito importante da gente saber, porque se existe um guerreiro interno, na verdade existe uma guerra interna, né? Sim, é verdade. Não é verdade? É verdade. E essa guerra faz com que as pessoas acabam perdendo a sua capacidade de ter uma vida dentro da normalidade. Com certeza. Essa guerra, ela acaba nos derrubando, né? Certo. E não deixa crescer, faz a gente sofrer, né? Na verdade. Mas também, por um outro lado, quando a gente começa a sofrer, aí é que você cresce. Porque vai chegar uma hora, aliás, não é o sofrimento que faz a gente mudar, é o cansaço.
Certamente. Né? É o cansaço. Ele chega e fala assim, agora eu estou cansado de ser assim. Estou cansado de todo mundo, eu fazer coisas para todo mundo, ninguém reconhece e não sei o quê. Aí quando você chega nesse ponto, a maioria das pessoas já usou isso, né? Falar, agora chega. Quando você fala agora chega, aquele poder dentro de você vem com uma tal força que aí não tem para ninguém. Com certeza. Né? Então, esse guerreiro interno, ele na verdade, ele também tem, por um outro lado, ele também ajuda. Porque como você começa a ter muita ansiedade, a ter muita agressividade, aquilo vai indo, vai te cansando, né? E você chega num sofrimento tal que aí você quer a paz. E é onde você vai atrás para adquirir a paz. E é onde você cresce em espírito. Né? Porque você vai substituindo com o entendimento, com o conhecimento, você vai substituindo aquilo que está te fazendo mal para o bem. Então, né? Interessante, né? Eu fico fazendo uma analogia e vejo que as pessoas com mais idade, elas acabam chegando nessa conclusão. Exatamente. Tá? Quando elas são jovens, elas são mais pessoas atiradas, mais impulsivas, não pensa. Não pensa, você entendeu? Age muitas vezes com impulsividade e tal. Depois que vai tendo uma juventude acumulada, como eu, né? Então a juventude vai fazendo, essa juventude acumulada vai fazendo com que a gente comece a refletir melhor. Né? Com certeza. E a própria experiência, porque você vai vendo que... Porque, gente, uma coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte, não tem nada de errado com vocês. Né? O caminho que vocês estão indo é que é errado. Então, muda de caminho. Então essas experiências, que nem por exemplo você estava falando, na juventude a gente é assim, assado. Com a experiência, você vai vendo que aquilo não é o caminho, porque se você for por ali, você vai se danar todo. Então, você muda de caminho. E essa experiência que você vai adquirindo é que vai te trazendo paz. Com certeza. Que você vai aprendendo com a experiência. Agora, tem gente que nem com a experiência aprende. Né? Aqueles tão turrão que morre e estão ali, né, fazendo do mesmo jeito, né? Agora, para a gente chegar a isso, né, nesse estado, porque aí quando a gente tem uma paz mesmo verdadeira, o que a gente vai ter? Alegria, vai ter harmonia dentro da gente, não só com a gente, como para os outros também, né? Só que isso daqui só pode acontecer a nível da consciência, né? Quando você começa a perceber que as coisas não são assim como você está pensando, né? Ou o caminho que você está indo está errado. Não é que eu sou errado. O caminho que estou indo está errado. Então vamos mudar de caminho. Exatamente. E aí você vai ter um dos caminhos que traz você para perceber isso é a presença de si. Então, o que quer dizer isso, né? Eu estou aqui agora, eu estou me percebendo, eu estou sentindo o que está passando comigo. E aí, dessa observação, para você sentir também as suas sensações, é que você vai dando amadurecimento e você começa a sua transformação. Então, na verdade, né, a gente acaba até agradecendo, né, aquelas situações ruins que a gente passou, uma perda, um rompimento de relacionamento, todas essas experiências que nos levaram a grandes dores, né? Aí a gente vai acordando, né? Vai acordando e vai até aceitando e reverenciando esses momentos, porque mergulhando neles é que nós vamos tirar assim muitos ensinamentos, né? Ensinamentos que vão ajudar a gente a se sentir melhor. E então, quanto mais a gente ficar consciente das nossas falhas, né, das nossas fraquezas, aí nós vamos sentir essa força interior e nós vamos ser mais altruístas, né? A gente vai pensar mais nos outros, vai fazer coisas assim com compaixão, né?
Então, nesse guerreiro interno, uma das coisas que ajuda a gente também é a meditação, que a gente pode falar daqui a pouquinho, depois do intervalo, e eu vou deixar uma pergunta no ar e a gente fala, enquanto isso vocês vão pensando aí, você está na guerra? E aí já a gente volta para você ir pensando e a gente continuar o nosso assunto aqui do guerreiro interno. Pelas vitrines, fachadas, janelas, vi felicidade. Então, gente, voltando aqui, você viu, você percebeu em você, pela pergunta que nós fizemos aí no intervalo, né? Você está na guerra? Então, para quem ligou o rádio agora, né? Nós estamos aqui no 104.9, no programa Encontro Livre, e falando hoje sobre o guerreiro interno, né? Sobre o poder que a gente tem dentro da gente. E eu fiz uma pergunta, né? Você está na guerra antes do intervalo? Então, a guerra interna, ela pode ser definida como qualquer estado que deixa a gente fora do nosso centro do equilíbrio. Então, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão, tristeza. Viver esses sentimentos é sinal que você perdeu o seu centro e você está dentro de uma batalha interna. Está com a mente agitada, né? E muitas vezes sem saber para onde ir. Então vale reforçar que nós, né, ou vocês, nós vamos falar nós, porque eu também estou no mesmo barco, né? Que nós não somos a guerra, né? Nós somente podemos estar nela, mas nós não somos ela. Esse tipo de pensamento é muito importante vocês terem. Vocês não, por exemplo, quando eu estou triste, você não é essa tristeza, né? Então, quando a gente tem esse tipo de pensamento, o que acontece? A gente passa a ser observador da gente mesmo. E é aí que é o papel do guerreiro interno. É quando ele se observa, ele identifica, né, essas sensações que não são legais, e aí ele começa a trabalhar a si mesmo. Então, o guerreiro interno, na verdade, ele é o nosso lado mais consciente. É aquele que nos caminhos do autoconhecimento, né, nós chamamos de observador. E isso pode ser muito treinado na meditação também. É uma das técnicas que nós podemos usar para a gente sair, né, desse fundo de poço que às vezes a gente se coloca. Então, o guerreiro interno, na verdade, ele vive na presença. E isso é que vence a batalha, né? É a hora que você vai soltando, né, de dentro de você aquela virtude da paz, da harmonia, né? Mas é só quando você se observa. Na verdade, tudo nesse mundo aqui, o certo seria a gente ter em mente que nós só deveríamos observar o mundo, mas não entrar nele. Nós estamos no mundo, mas nós não somos ele. Então, quando a gente começa a ser esse observador, né, é quando a gente começa a sair do lugar, é quando a gente começa a sair da nossa falta de paz, de harmonia, né? Agora, nós andamos muito agitados hoje em dia, né? Muitas vezes a gente não percebe nem o que está comendo, não conseguimos lembrar o que almoçamos, né? E isso significa que nós não estamos presentes no agora. E por outro lado, né, quando nós conseguimos, nem que for por alguns instantes, a gente focar a atenção da gente no momento, né, no aqui e agora, nós abrimos espaço para a vida se manifestar. Aí nós percebemos o perfume da flor, a beleza, o sorriso de uma pessoa, um pássaro voando, o céu, as nuvens, o sol, a lua, as estrelas. Porque normalmente a gente nem faz isso, né?
A gente passa por cima disso, de tão agitado que nós somos. Quando a gente está muito agitado, a gente não percebe as coisas ao redor da gente, não percebe as coisas boas, né? Então, a gente não vive, né? Na verdade, a gente acaba não vivendo. Então, quando nós estamos presentes no aqui e agora, por exemplo, eu estou falando com vocês estão me ouvindo, é como a gente falou no programa passado, do ouvir e do escutar, né? Então, se você está aqui me ouvindo, mas está com o pensamento em outra coisa, você não está no aqui e agora, você não está na sua presença. E é isso que no dia a dia vai afastando a gente da gente mesmo. E aí começam os problemas e a gente não sabe nem porquê, né? Aí sim, aí a gente vai entrando dentro da tristeza, da ansiedade, da depressão, né? E caímos, né? Acabamos esquecendo da nossa essência. Então, quando nós passamos o estado de observador, nós nos tornamos guerreiros e vamos conseguindo nos libertar desses sentimentos negativos, né? É quando a gente olha essa guerra de uma forma assim, só observando, não entrando nela. Então a gente fica olhando a guerra interna como espectadores. Aí sim a gente começa a sair e aprende a vencer as batalhas. E esse caminho do guerreiro, né, ele busca a evolução. Ele observa cada guerra, cada momento difícil, com o intuito de não mais cair em batalhas, e sim cada vez mais sustentar a paz. Então, quando nós percebemos essa diferença, é que nós começamos a sair, né? Então, a gente tem que ser muito consciente, estar muito presente, né? E aí, dessa forma, né, inclusive usando a técnica da meditação, a técnica da meditação, ela consegue trazer a gente muito para o presente, né? E então não adianta também a gente assim só pensar positivo, eu sou uma pessoa muito positiva, eu sou para frente, não é, tô pensando uma coisa, eu vou mudar, vou pensar positivo. Ajuda, mas é preciso atitude positiva. Não é pensar positivo, é atitude positiva. Então a atitude, ela engloba o pensamento. Mas essa atitude, ela tem que ser para valer. Não você tem que entrar de corpo inteiro nessa atitude. Eu vou fazer alguma coisa para mim ou por mim, né? Eu estou vendo que eu não estou legal. Então aquele cansaço, ele vai chegar uma hora que esse cansaço, ele vai fazer você mudar. Só que quando você toma essa atitude de se transformar, mudar para o melhor, aí você tem que você tem que estar ali nessa transformação por inteiro, não é? Olha, então você tem que estar na fé inteira, né? na boa fé, e essa fé tem que ser inteira. E você acreditar no bem, no melhor, porque a vida, ela é o melhor. Tudo que acontece é tudo para o nosso bem. É a gente que tem que ficar esperto, né? Agora, não adianta naquilo lá, então tá, vocês estão ouvindo aqui, eu vou tentar isso. Vamos ver. Não, aí você não está por inteiro. Então, no começo, né, como eu estou falando aqui, todo mundo, isso daí é difícil. É difícil porque a gente não está acostumado a pensar assim. Então, no começo realmente é difícil, mas depois fica fácil. Treinar. Exatamente. Treinar sempre. É como. Buscando, né? Assim. Exatamente, porque o treinamento é como se você fosse para uma. Como a gente fala assim, no esporte, quando você vai para uma coisa mundial, você não tem que ficar treinando. Exatamente. E muito. Na verdade, né? Nós temos que treinar contra a batalha que existe dentro de nós. Muito. Contra a guerra que existe Exatamente, dentro de nós, exatamente. Né? Porque se nós não treinarmos, como é que nós vamos estar preparados para as situações? Exatamente. Então, a gente tem que defrontar com as situações. Porque, na verdade, né, Reinaldo, quando a gente tem a situação boa, a gente aceita rápido. Sim, com certeza. E quando a gente tem a situação ruim, a gente também tem que entrar na aceitação. Porque senão vai ficar um inferno a sua vida se você não aceitar, né? Porque a gente pode perceber assim, que a situação mais cômoda,
elas não são tantas. É. Né? E as situações de adversidade todos os momentos. Você entendeu? Então é um treino constante, né? E nós vamos, assim, a gente, para ter a felicidade também, não entrar também na vaidade do mundo, né? Na ilusão. A ilusão, ela acaba assim com as suas expectativas, e aí você se deprime, né? Então nós vamos perdendo o quê, né? Nós vamos perdendo a felicidade, a alegria, o prazer, né? A gente faz um carnaval com tanta besteira, né? A gente perde energia com tanta coisa, qualquer coisa a gente fica bravo, qualquer coisa a gente se irrita, né? Então aí quando chega o cansaço, né? Porque a gente não muda com a dor, com o sofrimento, a gente muda com o cansaço daquilo que a gente está. E aí a gente acaba mudando, né? Não tem jeito. Mas então, eu espero que o programa de hoje tenha ajudado bastante vocês nessa consciência do guerreiro interno, né? E o mais importante que eu quero deixar na mensagem de hoje é que vocês se observem muito, porque a observar as sensações. Então, se eu não estou me sentindo bem, está tudo bem. Se eu não estou me sentindo bem, eu vou atrás para melhorar. Eu vou pedir ajuda, nem que for para pedir ajuda, não tem importância, peça sim, mas saia do lugar, porque a vida não é sofrimento, minha gente. A vida é para ser vivida. Então, quando a gente tem momentos difíceis, a gente entra na aceitação e a gente tem que ter na cabeça que aquilo vai passar. Assim como os momentos bons passam, os momentos ruins também passam. A vida é um ciclo, né? Então, a gente tem que estar forte, né, dentro da gente para a gente enfrentar todos esses ciclos da vida, né?